É isso, boa tarde para você e já vamos começar a nossa entrevista do dia com a secretária de Habitação da capital, Socorro Gadelha, que já se encontra aqui nos estúdios. Secretária, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, obrigada a você, obrigada à sua equipe, obrigada a João Gregório, um abraço para ele. A habitação é um tema sempre pertinente, importante, né? Em nosso país, aqui na capital, não é diferente. Qual é o cenário habitacional hoje do município de João Pessoa? O prefeito Cícero Lucena tem tido um olhar muito de cuidar dessa área. É o slogan da campanha dele, é o slogan do projeto dele, mas é uma realidade que a gente vive todos os dias. Na área de habitação, é uma área onde a gente tem um programa completo, tanto na parte de construção, como na parte de regularização fundiária, como na área de reforma para dar condição de habitabilidade, como na área de regularização fundiária, acabei de dizer, mas também nos empreendimentos que estão com algum tipo de problema. Então, o nosso foco, o foco do programa do governo de Cícero é reduzir o déficit habitacional e dar qualidade, tanto de forma quantitativa como de forma qualitativa. Por falar em déficit habitacional, secretária, qual é esse déficit hoje em João Pessoa? Quantas pessoas precisam de moradia? Felipe, nós temos 22 mil, o nosso déficit são 22 mil moradias, mas veja bem, tanto na área de construção como na área de regularização, nós temos um problema que a gente está resolvendo dentro da secretaria, que jamais a gente pode ter, que chama-se irregularidade habitacional. Tem muitas comunidades que moram numa área com infraestrutura, que moram numa área boa de se morar, mas que não tem a sua titularidade, não tem o seu papel registrado em cartório. Ele incide do déficit falsamente. E é isso que nós estamos trabalhando. Trabalhando tanto na construção de unidades habitacionais. O prefeito Cícero Lucena já entregou 7 condomínios. Estamos trabalhando nessa regularização fundiária, que a gente chama de papel passado, que a gente chama de escritura pública registrada em cartório e gratuita, que é justamente para regularizar o município em nível municipal. Estamos trabalhando também na reforma das habitações. Aquelas, para você ter uma ideia, tem gente que tem sua casa, mas não tem condição de moradia, porque a casa está com problema de fissura, com problema de acessibilidade para quem tem alguma pessoa deficiente, com questão de saneamento básico, e aí a prefeitura chega com esse tipo de reforma, com esse tipo de embasamento para que as residências fiquem com condição de habitabilidade. Então é um programa vinculado uma coisa a outra com um objetivo, reduzir o déficit qualitativo, mas também se preocupando com o quantitativo, mas também se preocupando com a qualidade dessas habitações. A secretária citou um número impressionante aí, de 22 mil pessoas, me parece aí, que estão incluídas nesse déficit habitacional. Esse número inclui também aquelas pessoas que eventualmente moram em situação de rua? Inclui também. Inclui as pessoas que estão em situação de rua, mas essas pessoas que têm problema, que moram na rua, eles têm a inscrição dentro da secretaria e nós trabalhamos exatamente com esse foco, dando prioridade aos moradores de rua, às pessoas que são deficientes, às pessoas que são idosas, às pessoas que têm qualquer tipo de problema. Essas pessoas serão prioritárias dentro do programa. Desde o início da gestão do prefeito Cícero Lucena, houve entregas de casas e apartamentos. Já há um balanço em relação a essas entregas e o que está previsto aí no calendário para novas parcerias e construções aqui em João Pessoa? Nós temos 7 condomínios entregues, gestão Cícero Lucena, com recurso federal e contrapartida financeira municipal, gestão Cícero Lucena. 7 condomínios. Seja no bairro das Indústrias, seja no Colinas do Sul. Também o governo Cícero fez uma coisa muito importante, que já conseguimos financiar 3.500 unidades, quando ele deu, todo mundo lembra, o desconto ou a isenção no ITBI. Então, as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, as famílias que ganham 2 salários mínimos, que têm dificuldade de acesso à moradia, a prefeitura isentou 100% do ITBI. E hoje nós temos mais de 3.500 pessoas ou famílias beneficiadas com essa isenção e proprietárias da sua casa própria. E essa isenção, ela continua na prefeitura, em parceria com a Caixa Econômica, e os correspondentes bancários todos, sem exceção, estão dispostos a atender com 8 bairros
com imóveis desse tipo, que atenda a essas famílias e elas têm a isenção do ITBI na prefeitura, lei do prefeito Cícero Lucena. Certamente em casa agora tem alguém, possivelmente em situação de vulnerabilidade. O que é essa pessoa ou essas famílias que se encontram nesse momento em situação de vulnerabilidade, precisando de uma residência, podem fazer para contar com o serviço público aqui em João Pessoa? Na Secretaria de Habitação, Felipe, nós temos de 8 às 17, todos os dias, pessoas qualificadas para atender as pessoas, para fazerem suas inscrições. E a cada empreendimento que for sendo construído, a gente vai entregando baseado nesse banco e baseado nas prioridades. Excelente. Em relação ao aluguel social, como é que funciona esse programa? Qual o investimento da prefeitura e como ter acesso também ao aluguel? O aluguel social, ele é uma área que quem trabalha é a Secretaria de Desenvolvimento Social, e nós temos a parceria da seguinte maneira: as pessoas que têm algum problema de risco nas suas habitações, que têm moradores de rua, a Secretaria cadastra, coloca no auxílio moradia e vincula essa família ao acesso à moradia própria. E aí, a cada empreendimento que a gente vai entregando, também entra como prioridade as pessoas que estão em auxílio moradia, porque um dia já perderam suas casas por uma questão de risco ou qualquer outro motivo que a sua família ficou sem habitação. Excelente, secretária Socorro Gadelha. Vamos fazer uma pequena pausa aqui na sua entrevista, porque agora vamos a Brasília com Napoleão de Castro. Ele tem informações lá sobre a transição do governo do presidente Jair Bolsonaro para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Boa tarde, Napoleão. Nesta quinta-feira de notícias, a gente voltando de Brasília com a equipe Arapuã, do Rede Verdade, no acompanhamento aqui direto da capital federal. Ontem, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, coordenador da transição, esteve no início da noite no Congresso Nacional, Senado e Câmara, na Câmara com o presidente Arthur Lira, para entregar a proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC da transição, ou a PEC do Bolsa Família, que busca exatamente deixar os recursos do Bolsa Família fora do chamado teto de gastos. A proposta foi muito bem aceita pelos parlamentares nas duas casas. Há um sentimento, pelo que a gente pode apurar, de não se ter dificuldade para a aprovação dessa matéria. Após a entrega nas duas casas, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, coordenador da transição, em entrevista coletiva, deu detalhes deste contato com o Legislativo brasileiro. Entregamos uma proposta para que o Legislativo Federal, Câmara e Senado possam analisá-las. Em resumo, o que ela faz? Ela retira do teto o Bolsa Família. O Bolsa Família, os R$600 e os R$150 por criança com menos de 6 anos de idade. É o cuidado com o social, combater a fome e erradicar a pobreza e atender as crianças. Os estudos mostram que as famílias com criança pequena são aquelas que estão mais empobrecidas e onde a privação alimentar é maior. Não tem como fracionar, né? Então, você tem uma mãe, às vezes, com 3 crianças, é o mesmo valor, R$600, do que se fosse só um adulto. Então, nós estamos retirando do teto o Bolsa Família e as crianças até 6 anos de idade. As informações desta quinta-feira de notícias do Congresso Nacional, Napoleão de Castro. Napoleão de Castro trazendo informações direto da capital federal sobre a transição aí do governo do presidente Bolsonaro para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Lembrando que um paraibano foi confirmado nessa transição do governo federal, que é o senador veneziano Vital do Rego, aliado do presidente eleito Lula, que vai participar de um grupo temático sobre turismo nessa transição que acontece lá na capital federal. E ainda por falar em Brasília, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio de contas ligadas a 43 pessoas físicas e jurídicas suspeitas de ligação com atos alegadamente antidemocráticos que questionam o resultado das eleições de 2022. A decisão está sob sigilo.
foi tomada no último dia 12 e abrange pessoas supostamente envolvidas nos bloqueios ilegais feitos em rodovias e manifestações com pautas anticonstitucionais, inconstitucionais em frente aos quartéis do Exército. Manifestações que acontecem inclusive aqui na Paraíba. Pela decisão de Alexandre de Moraes, a Polícia Federal deve tomar o depoimento de todos os alvos no prazo de até 10 dias. Conforme o ministro do STF, o bloqueio nas contas tem o objetivo de frear a utilização de recursos para financiar atos ilícitos e antidemocráticos. Nós ainda não conseguimos confirmar se há, dentre esses alvos aí do Supremo Tribunal Federal, pessoas ligadas aqui a manifestações na Paraíba. Vamos fazer uma pausa para retomar aqui agora a nossa entrevista, a nossa conversa com a secretária de Habitação da capital, Socorro Gadelha. A senhora estava nos trazendo informação importante sobre a isenção para o ITBI. Como é que funciona? Como é que a população pode ter acesso a esse serviço? As famílias que recebem até 2 salários mínimos têm acesso, que não tem imóvel próprio, tem acesso à moradia através desses imóveis que as empresas estão ofertando. Tem 8 bairros aqui da capital e a prefeitura isenta o ITBI, que vai de 3.500 a 4.000. Então é isenção total. Com essa isenção, vezes o número de unidades que já está sendo oferecida, o mercado tem dado um giro maior na construção civil, com a movimentação de material, com a geração de emprego e renda. Então, essa situação que foi feita, essa atitude que o prefeito tomou, ela ainda está vigente e vai perdurar ainda por algum tempo, para que as famílias que ganham até 2 salários mínimos tenham seu acesso à casa própria facilmente. E o alvo, nesse caso específico, são aquelas famílias que eventualmente compram os imóveis financiados? Sim, imóveis financiados. Os imóveis são muito bons. São, hoje, como eu já repetindo, já tem 8 bairros da capital. E o acesso é muito fácil, considerando que essas pessoas que ganhavam até 2 salários mínimos tinham dificuldade de acesso. Porque na hora que ia fazer seu financiamento, teria a tarifa de ITBI para pagar. E hoje elas estão isentas desse imposto. Nós trouxemos há pouco com o Napoleão as informações lá da capital federal sobre a transição do atual governo para o futuro governo do presidente eleito Lula. E me parece que vai haver uma mudança na política habitacional. Hoje nós temos o programa Casa Verde e Amarela e me parece que voltará, portanto, o programa a ser chamado Minha Casa Minha Vida. Qual a diferença básica entre esses 2 programas e qual a avaliação que a secretária Socorro Gadelha faz desses modelos? Acho que vem notícia boa, Felipe, porque o programa para famílias que percebem até R$ 1.800, eles estavam sem funcionar. Nós estávamos trabalhando com pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Hoje, com esse novo governo, a gente está aguardando e esperando que volte ao antigo programa, que é aquele programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que atende a famílias de 0 a R$ 1.800. A grande maioria do atendimento do prefeito Cícero são pessoas que ganham salário mínimo. Então, a gente está aguardando que essa política, esse programa, volte para a gente poder financiar, não é nem financiar, para a gente poder ceder os imóveis com mais facilidade e maior quantidade. Mas o atingimento a famílias que percebem até R$ 1.800, a grande maioria com a renda bem abaixo disso aí. E qual o plano da Prefeitura Municipal para o próximo ano, para 2023? O que está no orçamento da gestão para a construção de novas moradias, para o aluguel, enfim, qual o investimento esperado? A Prefeitura entregou 7 condomínios. Como eu já te falei, nessa faixa 1 que a gente espera voltar, mas a Prefeitura, através do governo Cícero Lucena, entregou 7 condomínios, que correspondem a quase 2.000 unidades. E nós temos em torno de 5.000 unidades dentro da Prefeitura trabalhando, porque se vier a nova proposta do governo Lula, com a faixa 1 que nós estamos esperando, essas 5.000 unidades serão feitas na faixa 1. Então, em torno de 8.000 unidades ao todo, até o próximo ano, se Deus quiser, nós estaremos no mercado para que seja executado e a gente entregue às famílias de baixa renda. Vou fazer uma pausa no assunto administrativo para entrar na seara política. Eu não poderia deixar de perguntar à secretária Socorro Gadelha, que tem uma atuação importante ali na gestão municipal, mas vão chegar novas eleições para 2024. O prefeito Cícero Lucena deve ser candidato à reeleição. O que é que a secretária Socorro Gadelha pensa para 2024? Eu vou torcer muito e trabalhar muito para o prefeito Cícero Lucena.
Eu acredito muito na gestão dele, acredito na pessoa dele. E nós estamos trabalhando, não é uma questão nem de fidelidade, é uma questão de coração mesmo. E nós vamos trabalhar para isso, intenção política nenhuma. A secretária hoje está afiliada a algum partido? Não, eu não tenho filiação de partido, filiação formal não. Sempre trabalhei com o governo Aguinaldo, com o deputado federal Aguinaldo, trabalho com o Cícero Lucena do PP, então sempre tive essa adesão ao Partido Progressistas, com muita honra. Mas não tenho uma adesão formal. E passa pela sua mente uma eventual candidatura, por exemplo, a vereadora aqui no município de João Pessoa, já que sua candidatura, seu nome é sempre lembrado? Não, mas eu não vou. Eu vou continuar, se o prefeito me quiser, eu vou continuar na gestão. Mas política não tenho intenção, não, nenhuma. O governador João Azevedo foi reeleito para um novo mandato de 4 anos aqui na capital. Ele é aliado do prefeito Cícero Lucena, contou com o apoio do prefeito aqui na capital. Isso, de alguma forma, contribui para a parceria administrativa da gestão municipal com o governo do estado na área habitacional? O que a gente pode trazer em relação a isso? Olha, isso tem sido uma maravilha, essa parceria. Primeiro porque o governador João Azevedo conhece como ninguém os problemas do município, conhece os problemas do Brasil. Além de ser um político muito bom, é um excelente técnico. Isso tem sido um relacionamento muito fácil. Eu já passei tantas vezes em tantos setores da questão de habitação, mas neste momento, com o governador Cícero, com o prefeito Cícero e com o governador João, tem sido uma parceria muito forte e tem sido muito mais fácil de lidar com essa questão habitacional aqui no município, por todas as razões que eu elenquei, pela sapiência do governador, pela forma como ele trata as coisas e pelo conhecimento que ele tem da área. Secretária, vamos fazer uma breve pausa aqui na nossa conversa, vamos a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informação e a nossa entrevista com a secretária Socorro Gadelha.